Está começando o podcast Aventuras Cafeinadas, onde conhecimento e cafeína se encontram a cada episódio. Está valendo, galera! Olá, amantes de cafeína e do saber, sejam todos bem-vindos a mais um episódio eletrizante do Aventuras Cafeinadas. Gente, estamos voltando de férias, né? Rapaz, pensa numa benção, meu amigo. Olha só, nós estamos transmitindo aqui esse episódio ao vivo do restaurante Divina Ceia, aqui de Umuarama. Você pode vir visitar aqui, pode vir aqui fazer, né, sua marmita. Está aqui sendo atendido pelo nosso amigo Júlio. Eu sou o professor Ângelo Benetoli, estou aqui na companhia do meu estimado amigo, professor Éder Piccoli, e vamos analisar mais um pouquinho, voltar a conversar sobre a nossa jornada na política. Então nós vamos começar aqui, estamos analisando desde o mês passado a questão dos candidatos, as propostas, as ideias, né? Aquele bate-papo legal com o pessoal que está querendo fazer política em Umuarama e região. No episódio de hoje, então vamos pensar nesse funcionamento e nos desafios do poder executivo de Icaraíma. Então relaxa e embarca com a gente aí nessa jornada. Rapaz, a gente já viajou por cidade, hein? Vamos um monte de cidade, hein? Mas antes de mais nada, meus pelegos e minhas pelegas, meus cafeinados e minhas cafeinadas, mesinha aí pós-almoço, ou se ainda não almoçou, Divina Ceia, estamos aqui, tá? Então o negócio é o seguinte, hoje, aliás, que chique, de camisetinha. Oi? Tá bom, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar nervoso, tá? Vamos lá, ó. Pós 2 semanas, pós recesso, não se usa o termo férias no meio do ano. Perdão. Recesso escolar. Depois de 2 semanas estamos de volta. Hoje, de novo, como foi citado, hoje nós vamos abranger ali a região de Icaraíma. Rapaz, ali tem uns lugares bonitinhos, hein? Ali eu conheço, lá eu conheço. Lá eu conheço, cara, eu conheço. Porto Camargo, ali eu conheço. Ali, entendeu? Porto Figueira, ali tinha coisa do DR, entendeu? Parentaiada da esposada tava lá direto. E começando, com uma grande satisfação, sempre agradecendo de antemão, porque a gente sabe que vim de Icaraíma para cá, mais esse período de politicagem aí, de saber vim para cá, vim para o Umuarama, então agradecendo já antecipadamente. Hoje nós recebemos, e se eu errar alguma coisa, você corrige, sem crise alguma, tá? Juliana Meirinho, pré-candidata a prefeita, prefeita, que chique, hein? Prefeita de Icaraíma, psicóloga, servidora pública há 16 anos, certo? Com vasta experiência na saúde pública, educação e assistência social. Especialista em educação inclusiva e saúde mental, mestre em prevenção e tratamento do uso de álcool e outras drogas. Interessante isso, né? Tipo, isso antigamente era transtornos ou coisas ligadas à cidade grande, né? Hoje quase toda cidade tem isso, né? Foi vereador de 2017 e 2020, onde trabalhou e focou na questão do desenvolvimento dos serviços públicos e também tem uma longa história de envolvimento em serviços e ajudas comunitárias, leciona no ensino superior e em cursos técnicos. Então, antes de mais nada, obrigado, tá? E vamos começar o nosso horário de almoço de perguntas. Justamente. Olá, Juliana, tudo bem contigo? Tudo bem, Ângelo. Eu quero agradecer ao Éder, a você, pela oportunidade, pelo convite, por ter me trazido esse desafio de vir aqui conversar ao vivo, né, sobre assuntos e temas tão caros que não são só de Icaraíma, mas que neste momento estamos pensando para Icaraíma. Muito obrigada. A gente que agradece mais uma vez, o Éder já agradeceu, também agradeço. É um prazer ter você conosco aqui. E para iniciar nossa conversa, né, nossos cafeinados aí eu tenho certeza que estão interessadíssimos, né? A gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória pessoal e profissional. O Éder já elencou algumas, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais
e também a sua história de vida, né? Suas experiências, a sua entrada na psicologia como estudante acadêmica e chegando a ser professora, e como foi essa loucura de entrar, né, na vida política, né? Porque a gente sabe que é insano, né? São muitos compromissos, muita coisa, e como que a Juliana chegou até aqui? Vamos lá, né? Então, é uma história bem longa. Na verdade, eu estou em Caraíma já desde muito novinha, né? Minha família, ela veio do Rio de Janeiro, eu sou carioca de nascimento, mas vivi a minha vida inteira em Caraíma. E na verdade, durante todo esse período que eu estive em Caraíma, seja na época que eu estudei, que eu cresci ali, que eu estabeleci as relações comunitárias ali, eu sempre tive essa preocupação em relação ao coletivo, né, às relações sociais. Eu sempre tive essa vontade, por exemplo, de ser professora. Esse era um desejo que eu tinha desde muito pequena. Mas aí o que aconteceu? Quando chegou ali no final do ensino médio, eu acabei indo para a psicologia. Eu escolhi a psicologia, comecei a estudar psicologia, ainda com a intenção de dar aulas. Então eu sempre tive esse desejo de dar aulas. Eu tive um tempo fora, né, da cidade por conta de estudar mesmo, porque lá não tinha, na época, a faculdade de psicologia. E aí eu tive que me mudar para um período, mas quando eu terminei a faculdade, eu retornei para Icaraíma. Então foi uma decisão minha. Na época eu tinha opções para poder ir para outros lugares, mas naquela época me pareceu interessante estar junto com meu pai, né, que é uma pessoa bastante idosa, é uma pessoa muito presente na minha vida, porque eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 14 anos quando a minha mãe faleceu. Então, na verdade, o que eu tinha na época, o que eu tenho até hoje é o meu pai, né, meus irmãos, que também cada um mora, tem vários irmãos meus moram em outros municípios e tal. Então eu acabei retornando para Icaraíma para me manter perto do meu pai e também perto da comunidade, que era a minha comunidade sempre, de origem. E aí eu retornei para Icaraíma para o concurso público. Então foi onde eu iniciei meu trabalho com concurso público na psicologia. Na época eu fui inserida no serviço de assistência social. Então eu iniciei ali no CRAS, na época foi logo quando surgiu o CRAS, enquanto programa de governo federal. E aí eu iniciei meu trabalho no CRAS, trabalhei por um período no CRAS e logo depois eu tive a oportunidade de ir para a saúde, onde eu também desenvolvi um trabalho na saúde, na atenção primária à saúde. O que é atenção primária à saúde, né, Ângelo? É um serviço que tem um foco na prevenção e promoção à saúde. Então, é um serviço municipal. Então, dentro do município, o que a gente tem? A gente tem serviços que visam a prevenção de doenças e não o tratamento necessariamente. Legal, muito importante, né? Isso. E aí são esses serviços que precisam ser fortalecidos. E na época eu fui trabalhar justamente com essa área de saúde mental, por isso que eu até me especializei na época, e mais tarde eu fui chamada para trabalhar na educação. E aí fui trabalhar na educação, trabalhei também voltada para... Foi bem naquele período de inclusão nas escolas regulares de crianças com deficiência, então eu já tinha uma especialidade na área de inclusão, na área de educação especializada, e aí eu consegui... Aí eu comecei a desenvolver um trabalho ali de treinamento de professores, e aí eu comecei a trabalhar na área que eu queria, que era lecionar, ensinar. E aí surgiu um convite para eu trabalhar na docência de pós-graduação. Então eu comecei a trabalhar na pós-graduação, aí surgiu a oportunidade de fazer o mestrado, quem está lecionando ali acho que o Ângelo também dá aula, né, na docência do ensino superior, dava pelo menos. Na realidade eu fiz alguns freela, né, lá, sim, mas eu já cheguei ali. Isso, e aí eu acabei fazendo o mestrado, que aí foi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Que legal. E ali foi um ponto muito importante para mim, porque eu já estava na política nessa época, porque como eu era servidora pública há bastante tempo, veio o convite para eu entrar como candidata a vereadora. E aí eu entrei, na época parecia assim, a Juliana vai entrar, mas de repente não vai dar em nada. Mas graças a Deus, graças ao pessoal que estava ali no entorno, que sabia do meu compromisso, da minha seriedade, eu fui eleita. Eu fui muito bem eleita, eu estava entre os primeiros colocados na época, e aí eu pude ter a oportunidade de trabalhar no serviço público. Então foi mais ou menos nessa linha aí que eu entrei. Mas depois, quando eu já estava ali, no mesmo ano que eu ingressei na Câmara,
de vereadores, eu iniciei o meu mestrado em prevenção e tratamento ao usuário de álcool e outras drogas, lá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pela Federal do Rio Grande do Sul. E ali sim, aí eu conheci práticas eficazes de tratamento, não só de drogas, mas ali eu aprendi sobre práticas de saúde baseadas em evidências. Ou seja, práticas que realmente funcionam, que realmente quando você faz, você tem um resultado. E ali eu comecei a perceber, peraí, eu estou no serviço público, eu estou lá na ponta, a gente vê que a gente trabalha muito e a gente vê pouco resultado, mas aqui eu estou conhecendo práticas exitosas. Então eu vi o quanto era importante a gente continuar, eu, por exemplo, continuar no serviço público, mas principalmente na área política, onde a gente pode tomar decisões sobre o direcionamento da gestão pública. Então ali fez mais sentido para mim essa permanência na política. Porque a política nada mais é do que a escolha para a coletividade. Sim, com certeza. Então a gente consegue tomar muitas decisões que vão afetar a nossa comunidade na política. Diferente quando a gente só ocupa um lugar realmente dentro ali da nossa sociedade que não tem esse impacto. Então isso de alguma maneira me motivou a permanecer. Excelente, excelente. Viu, Piazada? Você que está assistindo aí, ó, ela acabou de citar aqui o nosso amigo Aristóteles, né? As escolhas da política. Bateu bem. Mas outra coisa que é interessante é essa ideia dessa questão de tratamento eficaz, né? De repente a gente, tipo assim, a gente vê muito em algumas regiões, tenta-se, tipo, 3, 4 projetos ali e tal, e não funcionam. De repente, você sair fora, ir para outra região, ver um que funciona, aí aplicar e ver resultado, talvez interessante. E aquele citou ali, né? Aí você tá como vereador, você tá com a caneta, né? É mais fácil para conseguir, tá? E vamos aproveitar essa ideia da caneta, né? Já que a gente citou, vamos trabalhar esse período que vai de 2017 a 2020, no qual, né, vossa pessoa foi vereadora, né? Eu queria que você comentasse para o pessoal aí de casa quais foram os principais desafios desse mandato. Pois é, então acho que esse é um ponto bem importante, porque, veja, o vereador, ele tem algumas funções dentro da política, né? Dentro da gestão pública. Então o vereador, ele tem a função que a gente chama de legislar, e necessariamente não é criar projetos de lei, então já eu explico isso. Ele tem o objetivo ali, a função de fiscalizar, de ser um fiscal do povo. Então o prefeito ele realiza algumas ações e o vereador ele tem que estar de olho no que está sendo realizado. E ele tem uma função extremamente importante que é de representar. Então como que seria? Seria assim, o povo, vamos dizer assim, que o serviço público, né, a prefeitura, o dinheiro público é do povo e o povo é o patrão. E aí ele elegeu ali um prefeito, que é quem vai administrar esse serviço, quem vai administrar junto com a sua equipe. Ele foi eleito para administrar. E aí ele também, o povo, elege os vereadores, no caso de Caraíma, 9 vereadores. Para quê? Para que esses vereadores cuidem se esse prefeito está fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, nesse sentido, o vereador ele representa como se fosse o monitoramento do serviço que está sendo prestado pelo prefeito que foi contratado pelo povo. Então, é nesse sentido que o vereador fiscaliza e representa. Então, por exemplo, o vereador está ali caminhando pela sua região, eu, por exemplo, sou servidora pública, estou dentro dos serviços públicos, e aí algum servidor público vira, ou um usuário vira e fala, Juliana, a saúde não está indo bem, não está indo legal, eu estou tentando uma consulta e não estou conseguindo, tal. A gente está vendo aí que precisa ter uma interlocução com o executivo. Por quê? Porque o vereador ele não tem a autonomia de chegar lá e falar, vai marcar. Ele não pode fazer isso, porque ele não é executivo, ele é legislativo. Então, qual é o papel dele? Na Câmara, quando ele tem lá o microfone na mão, poder falar sobre essa insatisfação da população, mas também ele tem um instrumento que chama indicação. O que é esse instrumento? É um papel que a gente preenche ali para dizer, olha, prefeito, isso precisa melhorar. Então, na época que eu fui vereadora, eu tive muitas indicações aliás, a Câmara que foi formada naquele período de 2017 a 2020 é a Câmara que mais construiu indicações na história. Assim. Então foi muito bacana, porque eram vários vereadores novos, a gente teve uma renovação na Câmara muito grande e tinha muita vontade de fazer esse trabalho representativo. Então a gente fazia essas indicações com muita frequência. Nossas indicações sempre voltadas para as melhorias dos serviços prestados à população. Por quê? Porque a gente estava escutando quem? A população.
Então, quando a gente fala assim, quais são os projetos de lei que você fez? Eu fiz alguns projetos de lei legislativa. Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes esses projetos de lei, eles dependem de prefeito querer de fato sancionar esses projetos. Então, às vezes, não é a melhor alternativa. A melhor alternativa, às vezes, é uma indicação, é tentar sentar e conversar com o prefeito e falar, olha, a população está pedindo isso, vamos montar. E claro, aí o vereador ele depende muito do prefeito querer também realizar isso. Então, quando a gente fala o vereador é um legislador, a gente está dizendo o seguinte, o prefeito, ele manda um projeto, o executivo manda um projeto de lei e nós transformamos esse projeto em lei. É neste sentido que nós somos legisladores. Então, enquanto vereador, é sempre bom lembrar que todo vereador que está ali, ele de alguma maneira ele participou de todos os projetos que foram previstos ali no Poder Executivo. Então, às vezes a pessoa fala, mas esse foi um projeto do prefeito, mas ele não viraria lei se não passasse pelo vereador. Então, nessa época, o que foi o nosso foco? Então, por exemplo, quando eu entrei na Câmara, não havia uma forma da população lá de casa assistir às sessões. O pessoal tinha que ir na Câmara para assistir. O pessoal não ia, segunda-feira à noite, o pessoal está trabalhando, volta para casa, tem que fazer uma janta, tem que, enfim, descansar, tem que cuidar da família, está cansado. E aí eu propus o quê? Propus uma transmissão ao vivo. Como vocês estão fazendo aqui? Uhum. Então, eu tinha um amigo, a gente conversou, ele se dispôs a fazer isso voluntariamente, e aí a gente começou a transmitir as sessões da Câmara. A gente ia para a Câmara toda segunda noite, transmitia, colocava ali no Facebook, e por muitos anos foi assim que nós fizemos. Para quê? Para a população ver o que estava acontecendo, para a população ter acesso. Então a gente chama isso de quê? De acesso, de acessibilidade e transparência naquilo que a gente está fazendo. Então esse foi uma das iniciativas que eu tive enquanto vereadora que eu tenho mais orgulho. Por quê? Porque até hoje a gente tem transmissão na Câmara, mas agora ela é institucionalizada, a própria Câmara realiza. Mas nós ficamos anos a fio fazendo por conta, assim, né? Porque a Câmara ela não tinha ainda naquele momento condições de fazer aquilo funcionar, então dependia do presidente da Câmara, dependia de orçamento, dependia de uma série de coisas, então demorou um pouco para acontecer. Mas hoje eu falo que é uma sementinha que eu plantei lá e que deu super certo e que funciona até hoje, que é a transparência. Uma coisa assim que eu trabalhei muito foi batalhando em prol de algumas categorias. Então, por exemplo, lá na época, a gente tinha o servidor público do magistério, que naquela época tinha saído ali de uma gestão que não estava pagando piso nacional, não estava cumprindo o piso, aí esses professores tiveram que entrar na justiça. Então, eles estavam numa luta ali para poder receber esse retroativo daquilo que ele não tinha recebido, que por lei eles tinham direito, até hoje tem, inclusive. E o meu trabalho foi sempre no sentido de incentivar a gestão a cumprir com isso, a cumprir com o piso, a cumprir com esse retroativo, que infelizmente até hoje não receberam por conta das questões judiciais mesmo, que são burocráticas, que são difíceis, uma coisa judicializada é bem mais complicado, mas a verdade tem que ser dita. A verdade é que eu sempre fui a favor dessas pautas que são pautas representativas de categoria. Eu também trabalhei e valorizei os trabalhadores de saúde, então batalhei muito em torno assim, de garantir que esses trabalhadores eles pudessem ter uma remuneração adequada, que eles pudessem ter a questão do desenvolvimento de carreira. Então teve algumas proposições de projeto que eu coloquei, inclusive, para que houvesse o desenvolvimento de carreira. Eu fiz a interlocução, como eu disse, eu não podia fazer o projeto, fiz a interlocução com o executivo, para que existisse ali no plano de cargos e salários exigências compatíveis com o nível de escolaridade. Então, na época, por exemplo, que eu era vereadora, todo servidor público tinha que fazer 200 horas de curso para elevar de nível na carreira, para progredir. Só que eu, enquanto psicóloga, terceiro grau completo, fazer 200 horas de curso é moleza. Você vai pegar lá a moça que trabalha lá na cozinha, que às vezes tem um ensino fundamental, onde ela vai fazer 200 horas de curso? Então, a gente trabalhou muito junto com a gestão para a gente conseguir criar ali, criar uma forma de progressão na carreira que fosse compatível com a escolaridade, com o nível de formação da pessoa, e graças a Deus a gente teve uma vitória em relação a isso. E então foram pautas que a gente defendeu. Uma outra pauta que a gente defendeu também, que eu defendi, que inclusive eu tive autoria, foi uma pauta relacionada aos servidores que têm parentes, familiares com deficiência. Então, esses servidores que têm parentes com deficiência, familiares com deficiência, são servidores que
agora tem garantido, né, o direito de ter uma flexibilidade de horário para cuidar dos seus familiares, ou que também estão terminando os estudos, têm uma flexibilidade desde que cumpram, né, a sua carga horária depois. Mas eles podem ter uma flexibilidade para poder cumprir a questão para poder cumprir os seus estudos, para poder progredir na carreira. Então, na verdade, assim, eu acho que o meu trabalho foi sempre voltado em valorizar o servidor público, o serviço público no geral, e também os serviços, principalmente de educação, assistência e saúde, porque são as áreas que eu tenho maior domínio. Então, isso realmente foi um dos pontos assim que eu acredito que eu tive maior foco. Interessante, né? Já mandou bala, já falou da dificuldade, já deixou tudo claro, né? Quem sabe faz ao vivo. Justamente. Olha só, Ederzão, como é que tá aí os comentários? Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo? Pessoal, se você quiser fazer algum comentário, perguntar, a Juliana disse que vai responder tudo aqui hoje. No problems. Olha só. Justamente. Galera, agora é a hora do jabá, né? Olha só, galera, você que está nos assistindo, nós estamos aqui no restaurante Divina Ceia, né? Agora o Julião está inclusive aqui à noite, se você quiser vir também tem a possibilidade, acho que está fazendo um churrasquinho aqui de noite. Você encontra o restaurante Divina Ceia aqui na rua Arapongas, número 3923, tá? Peça, né, a sua marmita, o delivery aqui do Divina Ceia através do 44-3152-1852. Repetindo, anota na agenda aí, ó, 44-3152-1852. E, gente, segue a gente aí nas redes sociais, tá? Isso nos ajuda bastante, né? Eu sei que muitas pessoas vem aqui, assiste Aventuras Cafeinadas, mas o custa, dá aquele likezinho ali e tal, né, pro pessoal, né? Segue a gente aqui no Instagram, fica mais fácil, né? Daqui a pouco, vocês por enquanto estão fazendo aqui, eu estou fazendo essas lives pelo meu Instagram pessoal, nós vamos migrar aos pouquinhos o @Aventuras Cafeinadas. Então, já segue lá, Aventuras Cafeinadas no Instagram e também no YouTube, né, galera? Vai lá no YouTube, depois vai estar todo editadinho aqui o vídeo. Isso aqui é ao vivo, né? Direto, ó, pode ver aqui, estão tendo atendimento, mas vai estar certinho para vocês lá no YouTube, nosso YouTube, aqui no nosso canal Aventuras Cafeinadas. Segue também o aqui, Divina Ceia Umuarama, pessoal. Outra situação, se você quiser ser patrocinador da Aventuras Cafeinadas, ajudar com qualquer quantia para a gente manter esse projeto vivo, né, mantendo cada vez mais qualidade aqui para as transmissões, trazendo os nossos convidados aqui, cada vez com conversas mais interessantes. Vai lá, né, entre em contato através do 449-9959-1026. Dá-lhe jabá. Vamos lá, aproveitar a onda, fazer mais outra perguntinha. E essa daqui acho que vai ser uma pergunta um pouquinho mais polêmica. A gente percebeu aqui, até foi colocado aqui no Instagram na hora, esse slogan, né? Agora é ela. Eu vou unir essa ideia com uma questão seguinte: o pessoal de casa, os nossos alunos tal, no meio do mês de julho, dia 14, teve o vestibular da UEM. E o vestibular da UEM focou a questão ligada à violência política de gênero. Então foi pedido ali para os alunos produzirem um texto sobre isso, que é um assunto, vamos ser honestos, pouco comentado. Até os próprios CGs de apoio trazem essa ideia, que é um assunto que pouca gente conhece. E até foi depois do questionamento: nossa, professor, ninguém fala disso, né? Então, aproveitando essa ideia do slogan, agora é ela, tal, eu queria que você pontuasse para a gente essa questão primeiro, né, de surgir essa ideia, e a questão do papel das mulheres na área política, e se você já sofreu algum tipo de violência política de gênero. Pois eu acho que é importante a gente esclarecer para quem está nos assistindo o que é a violência política de gênero. A gente fala de gênero, a gente está falando de gênero masculino, feminino, mas que é muito comum essa violência política de gênero ser realizada contra mulheres, na verdade, contra o feminino, no caso. Então, assim, eu acho que vamos começar pela parte de se eu já sofri. Eu já presenciei muita violência política de gênero quando eu entrei
há muitos anos na prefeitura como funcionária, era uma prefeita, não era um prefeito, né? E eu me lembro muito bem desse movimento de violência naquela época, que inclusive não era comentado esse termo, violência política de gênero, mas ali ficou muito claro para mim que para a mulher a coisa é mais embaixo, é muito mais difícil e a crítica é muito mais forte. Então, eu vejo que a violência política de gênero, ela começa no momento em que um partido político, por exemplo, ele vai lançar lá uma chapa de vereadores e, por exemplo, a gente tem a cota de gênero. A cota de gênero ela não é uma cota feminina, ela é uma cota de qualquer gênero. Você, por exemplo, hoje em Caraíma a gente pode lançar 10 candidatos a vereador, né? A hora que for passar a pré-campanha. Cada partido poderá lançar 10 candidatos. E aí o que acontece? Muitos partidos, o que eles fazem? Como tem a cota de gênero, você pode lançar, no mínimo, 30%, ou de homens ou de mulheres. Mas, curiosamente, o que a gente vê? A gente vê os partidos lançando 30% de mulheres. O que acontece? Então, a gente tem 10, então pelo menos 3 tem que ser mulheres. Aí a gente vai lá e olha os partidos montados com 3 pré-candidatas mulheres, geralmente 3 pré-candidatas que não é uma regra, mas muitas vezes a gente vê, isso é um padrão que a gente tem visto, não só no meu município, mas em outros municípios também, que elas vêm para ser tipo um tampão ali, só para poder cumprir aquela cota. Isso para mim já é uma violência de gênero, porque você já está escolhendo a pessoa para cumprir a cota. Quando eu fui convidada lá atrás, estavam faltando mulheres. Juliana, você não entra, você já é funcionária pública e tal. Mas assim, eu via na expectativa de quem estava no meu entorno ali do partido que tipo, é só para ela entrar, porque ela é mulher. E aí quando eu elegi, ficou aquela coisa assim, nossa, tipo, como assim ela elegeu? Então, mas, e aí, curiosamente, eu era a única mulher na Câmara, éramos 9, eu era uma mulher. E eu me lembro uma vez que a gente terminou uma reunião. E a gente precisa entender que a violência política de gênero, ela não acontece de forma consciente. Às vezes a pessoa faz a violência e não percebe. E a gente terminou uma reunião e aí eu lembro que eu fui recolhendo os copos que estavam na mesa por uma questão de educação. Eu acho que isso não é uma questão de gênero, isso é uma questão de educação. E aí um colega virou para mim e falou assim, por isso que é bom ter uma mulher aqui, né? Olha lá, vai ficar limpinho agora, né? Então, assim, isso é um exemplo. Parece uma coisa assim muito... Simples e pequena, mas nessa fala cotidiana que a gente começa a mostrar o lugar que as pessoas dão às mulheres na sociedade. Aí, o que acontece? Eu acho que a violência política de gênero, ela inicia justamente nesse momento, no momento em que a gente escolhe mulheres apenas para cumprir uma cota. Então, o ideal seria o quê? Que o partido pudesse lançar 5 mulheres e 5 homens, que fosse equiparativo, e que essas mulheres que vão se lançar, que sejam mulheres que de fato queiram se tornar vereadoras, prefeitas, enfim, que elas não estejam ali só para cumprir um papel. Hoje está muito comum, por exemplo, assim, o candidato coloca uma mulher de vice para dizer, temos compromisso com o público feminino, mas só como vice. Como prefeita, de jeito nenhum. Então isso acontece também, a gente percebe. Isso acontece em vários níveis aí, não só no nível municipal. E isso é muito pouco discutido. Então, no Dia da Mulher, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para o público feminino e eu até comentei isso lá. Eu falei assim, gente, quem são as pessoas que cuidaram de você quando você era pequeno? Provavelmente a maioria era mulher. Quem foi a pessoa que te alfabetizou? Em grande parte foi mulher. Quando você esteve doente, ou alguém esteve doente na sua família, quem acompanhou? Na maioria, mulher. Quem que cuida do cardápio alimentar da sua casa? Geralmente é uma mulher. Quem que cuida da administração doméstica? Geralmente fica a cargo da mulher. Mesmo que a mulher trabalhe fora, fica a cargo da mulher. E aí você fala, a mulher toma tantas decisões na nossa vida, está sempre tão presente, ficou alguém doente na sua família, um idoso, quem que acaba pegando aquele cargo para cuidar? Uma mulher. Então a mulher ela é tão potente para tomar tantas decisões importantes na nossa vida, mas na hora da política, não, mulher não. Então a gente vê esse movimento, que é um movimento que eu acho perigoso para a nossa comunidade. Por quê? Porque hoje, por exemplo, quem que se beneficia mais de uma educação pública de qualidade e integral? Geralmente uma mulher. Quem se beneficia mais de uma saúde pública de qualidade? Geralmente é a mulher que está lá, que vai na saúde, que acompanha o seu ente. Então, veja, a gente precisa lembrar que se esses serviços públicos, eles têm a visão de uma mulher
na hora do planejamento, faz toda a diferença. Então a gente consegue ver que a gente vai criar um serviço pautado na realidade, que geralmente é a mulher que administra. Então eu vejo que a importância da mulher na política, ela vem justamente como uma forma da gente garantir que esses serviços eles sejam adequados à realidade da nossa população. Agora, o Agora é Ela. Esse Agora é Ela foi extremamente espontâneo. Foi assim, eu falei que eu estava me pré-candidatando, comecei a comentar com algumas pessoas, e uma pessoa um dia foi lá e mandou, #Agora é Ela. Falou, aí pra você. Aí eu comecei a compartilhar e pegou, o pessoal gostou bastante, e tem funcionado bem. Então foi algo que veio de fora, que me mandaram, disseram que lembraram de mim, e eu utilizei e foi bacana, foi espontâneo. Excelente, né? Excelente. Mas essa é uma questão, né, que a Juliana falou assim, é uma questão histórica, né? É a questão quando a mulher ela consegue lá, né, através da Constituição de 1934, muitas mulheres aqui no Brasil, na Era Vargas, muitas mulheres pegaram e não queriam nem votar, tinham o direito de voto, mas não votavam porque achavam que isso daí era uma coisa de homens, né, que o homem decidia lá, e acontece algumas coisas, senhor, né, algumas famílias até, né, a mulher vota naquele candidato que o marido pediu para votar, né? São umas coisas assim que a gente vai observando. Mas agora, Juliana, a gente está ansioso aqui para saber, né, algumas informações e o seu pensamento com relação à educação. Já vista que é professora, né? Então, na sua visão, Juliana, qual que é o papel fundamental da educação ali para o desenvolvimento social e econômico de Caraíma, né? E como que isso pode impactar a comunidade a longo prazo? E aí eu queria que você colocasse para a gente também, já fazendo aqui em uma pergunta, né, duas, né, colocasse para nós aqui a ideia, como que você vê Icaraíma nessa questão educacional daqui 4 anos, caso eleita, como que você pensa em deixar? A educação, isso não é a Juliana falando, isso é o que as pesquisas mostram, o que os estudos indicam. Eu disse para vocês que eu sou estudiosa na área de políticas públicas e eu sou estudiosa principalmente no tema fatores de risco e proteção. Então, o que são fatores de risco e proteção? Fatores de risco são aqueles fatores que aumentam o risco para alguns problemas que a gente chama de problemas sociais, como criminalidade, consumo de drogas, como desemprego, violência. Então, são problemas que a gente sabe que tem na nossa sociedade e que alguns fatores contribuem para que esses problemas aumentem ou permaneçam. E os fatores de proteção são aqueles que protegem a nossa comunidade destes problemas. Então, a gente já sabe, de acordo com a literatura, que a educação é um dos principais fatores de proteção de uma sociedade. Então, uma sociedade que ela é alfabetizada, que ela tem condição de executar, de realizar o seu ensino fundamental, um ensino fundamental de qualidade. Sim. Não é um ensino fundamental que você sai e você não sabe nada. É um ensino fundamental de qualidade. Uma educação que ela promove condições de uma alimentação, de uma segurança alimentar. O que é a segurança alimentar? É você ter acesso a uma alimentação adequada no seu dia a dia. E uma educação que ela promova a cidadania, que é uma educação que faz você pensar e que faz você querer participar mais ativamente das decisões da sua comunidade, é uma educação protetora. Então, é muito importante a gente pensar que quanto mais um gestor público investe na educação, maiores são as chances da gente não ter problemas de violência, de marginalidade, de drogadição. Então, o investimento na educação não é à toa que tem 25% do orçamento total. Às vezes as pessoas falam, por que a educação tem que ter tanto? Porque já sabe-se que ela é um fator de proteção. Agora, educação não é alfabetizar só. Educação é dar condições para que aquele cidadão viva em sociedade de forma protagonista, que ele seja protagonista da sua comunidade, que ele participe efetivamente da sua comunidade. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a gente precisa investir no quê? A gente precisa investir, em primeiro lugar, eu acho que é no recurso que a gente tem na educação. A gente precisa investir no professor, a gente precisa valorizar esse profissional, que é o profissional que é o mediador da educação principal, ali um dos protagonistas, mas a gente também precisa investir em todos os outros profissionais que estão envolvidos na educação. A gente está falando aqui da pessoa que cuida da limpeza, a pessoa que cuida da alimentação, incluindo o nutricionista, por exemplo, que é obrigatório hoje
dentro da alimentação que é prevista na merenda escolar, é obrigatório ter um nutricionista responsável. Sim. O psicólogo, que a gente precisa ter dentro da educação. Para quê? Para a gente identificar precocemente os problemas de aprendizagem e poder sanar esses problemas antes que eles se tornem um grande problema para aquela criança e para aquela instituição. A gente precisa de profissionais que garantam que essas famílias, que às vezes não mandam essa criança para a escola por terem problemas de vulnerabilidade, problemas sociais associados, elas possam ser detectadas também precocemente para que a gente não deixe que a evasão escolar seja uma realidade. Então a gente precisa de uma valorização de um rol de profissionais e também dos motoristas, que são aqueles que trabalham com transporte escolar. Além dos estagiários, além de outros profissionais que estão ali no entorno, que, direto ou indiretamente, vão participar dessa educação. Então, a gente precisa valorizar o recurso humano da educação. Além disso, a gente tem que dar condições para esse recurso humano trabalhar. O que são as condições? Então, por exemplo, a gente está lá no centro de educação infantil, que atende uma criança de 1 ano, menos de 1 ano. Essa criança precisa tomar um banho, essa criança vai ter sua introdução alimentar dentro da escola, essa criança vai, às vezes, dar os seus primeiros passos dentro da escola. Então, esse profissional, ele precisa ter material adequado, ele precisa ter recurso material adequado para ele executar o serviço dele. Então, por exemplo, uma criança, às vezes, não tem, sei lá, às vezes a escola não tem uma toalha para secar essa criança do banho. Esse professor, às vezes, ele não tem uma cadeira adequada lá para poder alimentar essa criança. Ou, às vezes, essa alimentação que é disponibilizada na merenda escolar, talvez ela não é adequada de acordo com a instrução que o Ministério da Saúde dá para a introdução alimentar da criança de 0 a 2 anos. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, eu vejo que a gente precisa investir fortemente também no quê? No recurso material, porque não adianta nada a gente ter também profissionais altamente gabaritados, e que isso é importante, sem dúvida, mas a gente não dá condições para ele trabalhar. Eu tenho lá um mecânico ótimo, mas ele não tem as ferramentas para poder arrumar, então não adianta nada. Então a gente precisa cuidar dos recursos humanos, cuidar da estrutura e do material, e aí a gente vai colher uma educação de qualidade. Daqui a 5, 4 anos, o que eu penso? Eu penso que a educação ela tende a evoluir. Eu acho que com essa questão da educação à distância, hoje não dá para o profissional dizer assim, eu não sei, não aprendi porque ninguém me ensinou e não consegui. Hoje, em qualquer lugar, você consegue informação. Então, está muito mais fácil essa informação. Então, a gente precisa garantir que esses profissionais se atualizem e que esses profissionais também tenham condições de realizar. Então, eles vão se atualizar, mas eles também terão materiais, condições de realizar esse trabalho. Se você não tem um espaço fora da escola adequado para você levar essa criança para fora da escola, fica difícil esse professor levar essa criança para fora da escola, para fazer um trabalho externo. Então, tudo isso precisa ser visto. Então, daqui a 4, 5 anos, eu penso que a gente tem... Eu quero acreditar que a gente vai ter muito para evoluir. Eu quero acreditar que a nossa tendência é ter uma educação mais fortalecida, é ter profissionais mais valorizados. E eu vejo que, pelo menos na categoria de professores, pessoal do magistério, eles têm ali uma força, porque eles se unem, eles correm atrás, eles buscam, eles lutam. E eu acho super importante isso, porque se toda a categoria seguisse a linha do magistério, eu acho que dificilmente a gente encontraria uma categoria desvalorizada. Interessante. Ó, mais uma vez a Juliana aqui colocando os princípios aristotélicos aqui no jogo aqui, cara. Olha lá. Não, a gente tem que falar pesado aqui, né? Porque olha só. E é engraçado, né? São situações que ela tá falando de importância e que a filosofia, o cara lá, 400 e poucos anos antes de Cristo já falava, quando se fala de educação, fala que a marginalidade, no sentido... do indivíduo ser preso ali no caso, né, era porque não tinha instrução, né, então lá atrás já se discutia sobre isso e a gente continua discutindo isso nos dias atuais e parece que muitas vezes a situação não muda, né, continua ali. Eu vou aproveitar essa deixa do Anjo, essa mesma ideia de uma área e como ver o futuro. Agora, o Anjo pontuou a educação. Queria que você comentasse isso a respeito da saúde. Agora, no campo da saúde, como é que está e como é que pretende dali 4, 5 anos? A saúde, ela, em geral, ela é a área que a população mais quer resultado. A população, ela busca na saúde a segurança para que ela possa trabalhar, para que ela possa se desenvolver. E, de fato, sem saúde a gente não é nada.
No serviço, na prefeitura, qualquer prefeitura, a gente sabe que a saúde, ela tem uma base que é a atenção primária à saúde. Então, acho que é importante dizer isso. Que a intenção é que dentro dos municípios a gente tenha uma saúde que você não precise ir até a saúde, mas que a saúde venha até você. E como base estrutural, a gente tem o Programa Saúde da Família. Então, o que é o Programa Saúde da Família? É um programa que tem um conjunto de profissionais, uma equipe de profissionais, que é médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, que esse conjunto de profissionais, ele tem uma região do município, e essa região, eles têm que cuidar dessa região. Eles têm que visitar, eles têm que estar presentes nessa região para quê? Para que essas pessoas não precisem, para elas não adoecerem, para evitar que elas adoeçam. E quais são as ações que esses profissionais precisam fazer? São ações de prevenção, para quê? Para que a pessoa não adoeça, para que a pessoa seja detectado antes do momento, lá, vamos supor, uma diabetes, para que a pessoa não precise ficar diabética para usar a saúde, e a promoção à saúde. O que é a promoção à saúde? Para que as pessoas tenham promoção à saúde mesmo, que elas tenham a saúde promovida na vida delas. Como que a gente promove saúde, por exemplo? Bom, não sei se vocês vão para academia. Vão para academia? Ultimamente eu vi. Então, uma ação de promoção à saúde é, por exemplo, você fazer exercício físico. Então, a gente já sabe hoje que exercício físico é um fator de proteção, aquilo que eu já falei de fator de proteção, para quê? Para doenças cardiovasculares, para uma série de outros problemas, inclusive problemas mentais. Então, hoje, aí a gente tem lá um programa que chama Academia da Saúde, que é um programa que a gente tem uma academia da saúde num ambiente ali da cidade, e aí, essa academia da saúde, os profissionais da saúde, que são da atenção primária, vão incentivar aquelas pessoas a utilizarem a academia da saúde. Para quê? Para promover saúde. Essas pessoas, vejam, elas não ficaram doentes ainda. Elas vão ficar fazendo exercício físico para não ficarem doentes. Então, a intenção da saúde da família é evitar que as pessoas adoeçam. Ou se elas estiverem doentes, identificar isso em tempo para que elas não tenham comorbidades, ou seja, problemas maiores. Às vezes a pessoa tem só uma diabetes, mas depois ela desenvolve uma hipertensão, uma pressão alta, uma diabetes, porque a diabetes não foi cuidada, não foi identificada em tempo certo. Então, isso acontece também. Então, é muito importante que essa saúde, que é a base do município, ela seja forte, ela seja boa, ela seja eficaz. Por quê? Eficaz no sentido de dar resultado. Porque se ela não é eficaz, o que acontece? Essa população adoece. Se essa população adoece, o que acontece? Ela enche os postos de saúde. Sim. Aí os postos de saúde não dão conta. Por quê? Porque, em tese, a gente tem que trabalhar para prevenir, não para tratar. Justamente. E aí é um médico para um montante muito grande de pessoas. E aí, o que acontece? A gente cria aquilo que a gente chama de filas de espera, que é um grande problema em vários municípios do Brasil. Então, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar para fortalecer essa atenção primária. Então, eu vejo que isso é muito importante. Sabe, hoje, eu não querendo cortar aqui, mas eu acho interessante isso que você está falando. Há muito tempo atrás, né, eu descobri que eu tinha um irmão, né, assim, um outro irmão, e ele mora em Portugal, né, o Paulo. Abraço aí, Paulo. E aí, o que acontece, né, e conversando com ele, né, aquela curiosidade, né, como que é a tua vida aí, como é que tá a situação, aquela coisa toda, a gente estava falando sobre a questão de saúde, e lá, há vários anos, isso que você está comentando aqui agora, eu tinha na época uns 20 e poucos anos, quando a gente começou a conversar, e ele falava sobre essa questão da prevenção, que era bem interessante, faz tempo, né, cara, miserável, aí ele estava falando justamente sobre isso, dessa importância da prevenção, e que lá acontecia do jeito que a Juliana está falando. Os médicos têm lá as pessoas responsáveis que vão até a casa dos indivíduos, e que isso, que lá não tinha fila, questões de saúde, justamente igual você está falando. Achei bem interessante isso. E aí, o programa ele é do governo federal, mas a execução do programa é no município. Sim. Então, a gestão tem que ser feita no município. Sim. E aí, a gente precisa realmente trabalhar para fortalecer isso. Por quê? Porque é fácil? Não, claro que não. Porque a gente já vem de um histórico de uma população que está adoecida. Então, a gente precisa trabalhar, sim, tratando, cuidando, mas também fortalecendo a atenção primária. É como se a gente estivesse fechando uma torneira, para fechar essa torneira da demanda. Então, aí sim, aí a gente diminui a demanda, a gente diminui as filas de espera e aí a gente consegue atender melhor a população. Então, eu vejo que a saúde hoje, a gente precisa, o que eu percebo muitas vezes em vários municípios, é um foco muito grande nas consultas especializadas e um foco muito pequeno na prevenção. Legal. Então, por exemplo, se você tem ali um pediatra, que é um profissional especializado, mas para trabalhar
A identificação precoce de problemas de desenvolvimento da criança, ótimo. Por quê? Porque daí você está trabalhando para prevenção. Então, por mais que você tenha um especialista dentro do município, exemplo, você tem um geriatra, que é um médico para pessoas idosas. Se ele está ali, ele está identificando junto com os idosos do município fatores de risco para demência, para problemas que podem vir em decorrência do envelhecimento, você já pode trabalhar antes para evitar a evolução de uma doença. Então, são coisas que a gente precisa avaliar sempre na perspectiva da prevenção. Por quê? Porque a gente trabalha na atenção primária, então a gente precisa prevenir e promover a saúde. Então, o que eu vejo hoje na saúde é que a saúde hoje não é uma realidade só do meu município, mas é também uma realidade do município extremamente sobrecarregada e ainda com pouca efetividade na atenção primária, que seria na base ali da saúde da família. É isso que eu ia te falar, porque assim, parece, né, você falou que é um programa do governo federal, que é interessante, só que não sei se lá em Cruzeiro do Oeste o Éder tem essa mesma percepção, mas eu não vejo necessariamente isso aqui acontecendo em Umuarama, né, e é uma coisa a nível nacional, só que ninguém valoriza, não tem essa atenção primária, né? Na verdade, sim, existe. Eu até, inclusive, fui tutora de ensino, de curso de formação para agentes comunitários de saúde. Inclusive, trabalhei na formação de vários agentes comunitários de saúde aqui de Umuarama. E tem alguns trabalhos extremamente exitosos aqui em Umuarama. Mas como ele é regionalizado e ele é de bairros, às vezes a gente não enxerga. Mas ele existe. Agora, ele precisa ser fortalecido sempre. Porque, de fato, é difícil. É difícil a questão assim, da demanda. Por quê? Porque às vezes é pouco efetivo, embora esteja em funcionamento, ele é pouco efetivo e a gente precisa trabalhar com práticas de efetividade, isso é importante, encontrar formas de fomentar esse trabalho e fazer esse trabalho funcionar melhor a cada dia, trabalhando com metas e tudo mais, mas ao mesmo tempo existem práticas sim que são exitosas, que são bacanas, aqui em Umuarama pelo menos eu conheci algumas bem exitosas, em alguns bairros, né? Então eu acho que isso é bacana, e isso também é bacana porque assim, no SUS, eles têm, inclusive, concursos de práticas exitosas no SUS. E muitas vezes essas práticas, elas são selecionadas, a gente vai para esses congressos e a gente descobre práticas que funcionam em outros municípios que a gente pode implantar no nosso. Então, realmente, assim, eu vejo que o gestor público, ele tem que estudar. Ele tem que estudar, ele tem que ser curioso, ele tem que conhecer, ele tem que saber, ele tem que olhar para a sua realidade e ver se cabe, porque às vezes não cabe na nossa realidade. E aí a gente tem que fazer aquilo que a gente chama de adaptação, mas ele tem que estar com o olho lá na frente. Porque se ele ficar assim, é assim mesmo, infelizmente é assim, é complicado. Eu ouço muito é complicado. E claro que é difícil, claro que é complicado, mas o desafio está posto e se coloca aí quem quer e quem está se disponibilizando. Então, se disponibilizou, tem que fazer acontecer, né? Então, eu vejo muito dessa maneira. Mas eu vejo que a saúde ela precisa ser, nível municipal, principalmente municípios pequenos, ela tem que ser fortalecida na base. Interessante. Ô, Juliana, aí agora a gente está pegando essa parte, né, que a gente viu que você desenvolveu, né, trabalhos, né, na questão da saúde, educação, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da assistência social lá em Caraíma, né? Como que você avalia a situação dos atuais serviços nesta área de assistência social em Caraíma? E quais são as áreas que você acredita assim, que necessita melhorias? Bom, vocês sabem que lá em Caraíma a gente tem a cidade e a gente tem os distritos. São distrito de Porto Camargo, distrito de Vila Rica do Ivaí. Vocês nunca ouviram falar de Vila Rica? Vila Rica é um lugar muito lindo também. Muito bacana, ele foi um celeiro, né? Regional, ele foi um celeiro dentro do nosso município, ele é conhecido pela produção do café, hoje não, mas por muito, muito tempo ele foi reconhecido dessa maneira, ela foi reconhecida dessa maneira, então a gente sabe que tem muitos pioneiros também que vieram de lá, e de fato é um lugar também muito bonito, tem umas vistas muito bonitas, uns horizontes muito bonitos da Vila Rica. Então assim, os dois distritos, como qualquer outro município, eu acredito, os distritos eles tendem à vulnerabilidade, porque são periferias. Então, o Porto é uma vulnerabilidade bem específica, porque tem o turismo. Então, o turismo ele é uma coisa extremamente boa, é um fenômeno bom, mas, por outro lado, ele traz uma outra faceta, que é a vulnerabilidade que ele traz, porque muitas vezes esse turismo ele pode ser um turismo que ele não é responsável. Então, aquelas pessoas que estão ali naquele lugar, muitas vezes elas ficam mais vulneráveis a esse turismo
que a gente vê que muitas vezes não é responsável. Então, a gente sabe que as crianças elas ficam mais expostas ao trabalho infantil, a gente sabe que existe muitas vezes, que pode existir muitas vezes, a questão da exploração sexual infantil, a gente sabe que o turismo, ele traz a questão da informalidade nos serviços, que isso são os pontos que podem ser negativos dentro de um turismo. Então, qual é a parte que a gente precisa entender? Por exemplo, lá em Caraíma, não sei se vocês sabem, mas a gente teve um investimento assim, bem bacana do governo do estado em cima da estrutura ali do Porto Camargo para desenvolver bastante a questão do turismo. Eu vi esses dias ali um investimento também do governo com relação a Itaipu Nacional, acho que foi 40 e poucos milhões, uma coisa assim, né, para a região toda aqui, né? Toda. Então, o Icaraíma recebeu um olhar assim, bastante especial através do balneário de Porto Camargo e está tendo assim, um investimento muito importante ali do governo do estado. Qual que seria a contrapartida do município? É a gente garantir que as pessoas que estão no distrito, elas também venham a se desenvolver junto com a estrutura. Então, o que a gente precisa promover? A gente precisa promover aquilo que a gente está falando, uma assistência social adequada. Por quê? Porque a assistência social, assim como lá na saúde, ela tem 2 objetivos. Ela tem o objetivo de promover socialmente as pessoas e prevenir de riscos. Então, por exemplo, a assistência social ela busca prevenir a questão do rompimento de vínculos familiares, de rompimento de vínculos comunitários. A assistência social ela tem esse objetivo de diminuir a faixa da pobreza, ela tem esse objetivo de diminuir a incidência da criança na rua, ela tem o objetivo de fomentar a questão da inclusão produtiva, para a pessoa não ficar dependendo só, ou não depender mais de benefícios socioassistenciais. Então, a ideia é que a pessoa ela consiga ficar independente desses benefícios. Então, a assistência social em nível municipal, ela tem esse trabalho diário de tentar promover tudo isso. Como que ela faz? Ela faz isso através de um serviço de fortalecimento, um serviço de fortalecimento de vínculos comunitários, que ele justamente tem a intenção de tirar a criança da rua. Então, a criança está na escola de manhã, à tarde ela tem o serviço ali de fortalecimento de vínculos, de convivência e fortalecimento de vínculos. Esse é o nome do serviço. Então, a intenção é que a criança conviva com outras crianças da sua comunidade, que ela fortaleça os vínculos e que ela possa ter oportunidade nesse serviço de uma aula, sei lá, de karatê, de uma aula de dança, de uma aula de teatro, de ter acesso à cultura, a lazer, a esporte, num serviço protegido da rua. Então, essa é a intenção. Quando a gente fala em distritos, que aí eu volto nos distritos que eu estava falando, se a gente pensar que tem uma vulnerabilidade maior, a gente precisa criar esses serviços nos distritos, mas de forma bem específica, dentro do contexto comunitário e da cultura local. Ali é uma cultura ribeirinha, no Porto Camargo. Então, a gente precisa criar serviços voltados para a cultura ribeirinha. Então, como? Criando oficinas, que esses serviços são feitos através de oficinas que estão relacionadas à realidade ribeirinha. Então, às vezes, pode ser uma oficina de natação, pode ser uma oficina de um esporte aquático, pode ser uma oficina relacionada à questão do ecoturismo, da sustentabilidade, né, da produção de materiais sustentáveis. Então, pode ser uma série de coisas. E esses serviços, eles não são voltados só para crianças e adolescentes, eles podem ser voltados para mulheres, para pessoa idosa, para pessoa com deficiência. Então, tem tudo isso, tá? Então, o que acontece? Eu vejo que a assistência social hoje, ela precisa focar na efetividade desses serviços. E esses serviços precisam ser contínuos. Não dá para a criança ter uma vez na semana. A criança tem que ter todos os dias da semana serviços disponíveis para ela não estar na rua. Para a gente diminuir a chance do quê? Da marginalidade, do uso de drogas, do consumo de drogas, dela estar na rua ali exposta a algum tipo de problema social, a questão da violência doméstica. Então, tudo isso a assistência social tem como objetivo. E que muitas vezes a gente vê uma dificuldade da execução. Por quê? Porque eu vejo falta muitas vezes de planejamento, de organização e principalmente assim, como que eu posso dizer? Às vezes eu sinto assim, dificuldade de ver vontade política na assistência social, porque muitas vezes a assistência social acaba sendo o lugar de uma pessoa que, tipo, às vezes o gestor da assistência social é uma primeira-dama, que às vezes nunca trabalhou na assistência social. Ou então, às vezes, a assistência social é o lugar de uma pessoa ali que
que tem uma popularidade, mas que não tem ainda aquele entendimento sobre como funcionam as políticas. Então, a gente precisa de planejamento. Eu acho que na área pública, o planejamento ele é fundamental. Com certeza, né? Acho que o planejamento em todas as áreas, né? E é interessante, e é legal isso, né? Como nós falamos em outros programas, outros episódios aqui do Aventuras Cafeinadas, a importância de conhecimento, né? O que a gente está observando aqui é que estamos conversando com uma pessoa que tem conhecimento, know-how, tem assunto aqui, está por dentro da situação, não é uma coisa assim utópica, né? Eu quero... É o que a gente fala no teatro, não é surfista. Isso. Não tá, como é que é, nadando na onda. Tipo, pergunta, sabe o que fala, sabe como é que tá a situação da cidade, sabe o que pode mudar, pelo menos assim, projeta haver mudanças, né? Aqui, ó, rapidão pra passar pra você, ó. A Cristina Oliveira colocou aqui, ó, e eu acho que eu imagino que ela colocou um pouco atrás, mas envolve para as áreas que a gente falou aqui, ó. Muito bom, uma visão voltada para o futuro. Então, imagina que tá na questão da educação, saúde, assistência social, é aquele negócio, ver o pé agora, mas sempre pensando na frente. E o teu parça, acho que é um casal ali, tá? Urias, olha lá, tá mandando parabéns, tá mandando parabéns, galera, aí, ó. Então, né, deu certinho aí, ó. Anderzão, na realidade aqui, eu achei que você ia perguntar, então deixa eu voltar aqui, eu vou perguntar então. Na realidade, eu vou levar ele para Cruzeiro aí agora. Não pode contar pros outros, cara, ao vivo ainda. Nossa, você estraga tudo, cara. É o seguinte, galera, estamos aqui, né? A conversa tá muito boa. Eu tenho certeza que seria papo aqui para mais de metro, como diz o outro, né? E Juliana, a gente gostaria sim que você fizesse aquele final de programa das considerações, isso, as considerações finais. Justamente, né? Deixa aqui, né, o compromisso com o povo icaraimense, né? Quais são os seus compromissos? Você vê, né? É o gentílico. E para os ouvintes que estão acompanhando Aventuras Cafeinadas, deixa a sua rede social, né, para o pessoal te acompanhar. Cada vez mais eu vejo que você está aí em vários podcasts, né, várias entrevistas, para a galera conseguir te acompanhar. Bom, eu tô no @meirinhojuliana no Instagram e Juliana Meirinho no Facebook. Então, quem quiser me procurar, vão me encontrar ali, @meirinhojuliana no Instagram. Vou deixar depois aí, tá? E sempre muita novidade a partir de agora, por conta dessa pré-campanha, e eu estou bastante contente de poder participar. Eu me sinto muito orgulhosa de participar, eu sei que não é fácil. Como eu disse para vocês, a mulher na política, ela tem muitos percalços. Porque, por exemplo, um homem vai para a rua falar da sua pré-candidatura, ele chega na rua, ninguém pergunta para ele assim, onde está seu filho? Quem vai fazer almoço para você? Quem está cuidando da sua casa? Então, nós mulheres, a gente ouve esse tipo de coisa o tempo todo. Então, realmente, eu estou muito feliz de ter o apoio da minha família, de eu ver assim, que eu posso contar com a minha família com relação a essa questão da minha escolha de estar na política, de eu sentir esse incentivo, de eu sentir que eles falam, não, vai lá, você é capaz, você pode, você é uma pessoa que vai contribuir. Eu também fico muito feliz de ter amigos, de ter pessoas que trabalham comigo, que veem em mim a esperança de conseguir confiar em política novamente. Então as pessoas falam muito para mim assim, Juliana, você é muito séria, você é muito responsável, você estuda, você corre atrás, você tem vontade, porque eu sempre falo, você pode saber tudo, mas se você não tiver vontade, não adianta. Não basta ter conhecimento, a gente precisa ter vontade. Então eu acho que uma das coisas que me descreve bem é essa coisa da vontade, do desejo de ver as coisas acontecendo, de ver o meu município, pelo menos, se desenvolvendo a passos largos, sendo um lugar de oportunidades. Eu sempre falo isso, quando a gente está num lugar que a gente sente que a gente tem oportunidades, a gente já ganhou, sim, a gente já não perdeu. Então eu quero muito pensar nessa forma de política, nessa forma de política séria, nessa forma de política que não é uma política de ataque, que não é uma política de A não fez, B não... Não, eu acho que cada um constrói o que consegue, dentro das suas limitações, dentro da sua capacidade, dentro do campo de visão que cada um enxerga. Vocês viram que eu tenho, sim, um foco grande nessa área de serviços públicos, porque estudei sobre isso, mas isso não significa
que a Juliana não se interessa por turismo, por promoção de emprego e renda, até porque emprego e renda está totalmente relacionado a todas as áreas que a gente discutiu até agora. Que eu não tenha interesse na área de agricultura, que é, de certa forma, com certeza, a base econômica do nosso município. Então, eu tenho realmente uma visão muito ampliada e muito comprometida com aquilo que eu vejo que pode funcionar dentro de um município. Então, hoje, eu reafirmo mais uma vez que eu sou pré-candidata. Algumas pessoas falam que eu não sou pré-candidata. Ou então tem gente que fala assim, não, mas ela é só pré-candidata, os outros são candidatos. Não, todo mundo é pré-candidato. Ah, mas ela é pré ainda, ela não está na primeira, ela está no pré, então ela não pode ser candidata. Não, gente, pré-candidato é quem pretende, no futuro, ser visto como um possível candidato. Mas, nesse momento, não. Ninguém é candidato, sou pré-candidato. E eu tenho minhas ideias, minha visão, eu tenho o meu partido que me apoia incondicionalmente, tenho também minha família, meus amigos, que de alguma maneira têm me dado o sustento necessário para que eu continuasse a minha caminhada com tranquilidade, com a certeza de que a gente pode sim contribuir para a transformação da nossa realidade e para a qualidade de vida da nossa população. Nossa, excelente, excelente. Ju, olha, é uma satisfação mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Aventuras Cafeinadas. Ela se dispôs aqui a chegar, a sair de Caraíma, vir até aqui o Moarama, no restaurante Divina Ceia. E é assim, muito feliz mesmo, né? Eu venho acompanhando você nas redes sociais. Falei, vai ter um momento lá que falei, pô, Éder, vou chamar a Juliana para a gente poder conversar. Quem sabe ela aceita. Você aceitou, a gente fica muito contente com isso. Eu que fico contente, gente. Muito obrigada. Eu quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês. A gente vê o quanto que vocês estão focados na qualidade do trabalho, o quanto vocês estão focados em trazer um conteúdo de qualidade, informação pertinente para a comunidade. E vocês não se fecharam em Moarama, vocês realmente abraçaram a região. Isso é muito importante, porque muitas vezes a região ela fica sem voz mesmo. Então, hoje, eu fico muito contente de poder ser mais uma pessoa que está participando aqui. E eu desejo do fundo do meu coração, vocês tenham muito sucesso no podcast de vocês, no programa de vocês. Parabéns mais uma vez mesmo pela iniciativa de vocês. Agradecido. E olha só, Juliana e os nossos amigos aqui, os nossos cafeinados, a gente tem novidade aqui, uma novidade empolgante no nosso podcast, né? Além do Aventuras Cafeinadas, que esse programa que ocorre aqui agora, né, Ederzão, com a camiseta nova aqui do Aventura, do programa, né, Eder? Nós temos aqui, esse programa acontece mais ou menos por volta entre as 12 e as 13 horas. Às vezes a gente atrasa um pouquinho, era para ser 12h30. Peço desculpas a vocês aqui, mas é aquela correria do dia a dia de professores, aquela loucura. E a gente então tem esse programa que é o Resenha das 12 no Aventuras Cafeinadas, do podcast Aventuras Cafeinadas. E agora nós teremos então um novo programa. Esse programa nosso, nós iremos agora até as empresas aqui de Moarama e região, para apresentar os negócios, né, promover bate-papo descontraído, né, para que esse empresário possa mostrar o seu estabelecimento para a comunidade, né? A estreia desse nosso novo programa dentro do podcast Aventuras Cafeinadas, que inclusive o nome será Aventuras Cafeinadas em Movimento. Né? Nós estamos em movimento, agora não vai continuar tendo aqui, né, o Aventuras Cafeinadas Resenha das 12, mas nas sextas-feiras, no período da tarde, nós vamos visitar essas empresas, né, para mostrar lá, para a gente bater papo com esses empresários e a gente poder mostrar, né, o que eles têm a oferecer à comunidade, né? Nossa estreia será dia 2 de agosto, ou seja, sexta-feira que vem, cara. Você não pode perder essa nossa entrevistada. Nós vamos conversar com a professora Rosângela Defende, do ateliê Rosângela Defende, né? Nós vamos conversar com ela ali. Esse ateliê está localizado na sala 2 do edifício Estilos aqui de Moarama, né? O Estilos Centro Empresarial, lá junto com a professora Edileuza, que a gente já entrevistou, professora de Ciências Contábeis da Universidade Paranaense. Um abraço, Edileuza, né? Então não perca, galera, não perca mesmo. Conheça os nossos planos. Se você é empresário, está assistindo, quer que a gente divulgue a sua empresa, conheça os nossos planos, né? Vai lá, manda mensagem no 449-9959-1026. Agora, nós vamos
né, bater aquele rango gostoso com a nossa convidada aqui. O Julião tá atendendo ali, o prato daqui a pouco chega, depois vocês vão ver ali, vocês já sabem, já é tradição aqui, já observa esse pratão aqui do Divina Ceia, e ficamos por aqui em mais uma Aventuras Cafeinadas. Tem alguém falando alguma coisa aí, Ederzão? Até então, depois do Urias, deve ser o parente Isabel Meirinho, né? Dando parabéns, e o Wanderson dando paralelo, deve ter parabéns, trabalho e tal, tá? Então é isso, galera, ó, ficamos por aqui, obrigado mais uma vez, tá? E daqui a pouco, o rango, tá? Meus cafeinados e minhas cafeinadas, beijos, abraços, Tchau, tchau, até gente. semana que vem, bye bye, galera, tchau! Tchau, tchau.